A batalha final entre Ichigo Kurosaki e Yhwach é o ápice de uma guerra que se estende por 1000 anos. Com o destino da Soul Society e de toda a existência em jogo, Ichigo enfrenta não apenas um inimigo imensamente poderoso, mas alguém capaz de manipular o futuro. Hoje você vai relembrar como foi o confronto entre o jovem Shinigami substituto e o Imperador Quincy no arco da Guerra dos 1000 Anos de Bleach. O vídeo de hoje tá completaço daquele jeito que eu sei que vocês gostam, então se você ficou empolgado com o tema desse vídeo, fique sabendo que na página inicial do canal você encontra uma playlist com vários vídeos aprofundando o universo de Bleach, com temas super legais assim como esse aqui, incluindo outros resumos de batalha, então não esquece de dar aquela olhada depois. E para você não perder os próximos vídeos, lembra de liberar o seu Getsuga Tensho no botão do like e conferir a sua inscrição com o sininho ativado, combinado? Após Ichigo ter sua tensa Zangetsu quebrada por Jugran Hashvalf, ele se encontra em um momento de profundo desespero e incerteza. Durante a luta, Jugran usou o poder do All Might concedido por Yhwach para prever e manipular o futuro, anulando assim qualquer tentativa de Ichigo de atacá-lo. Jugran quebra a tensa Zangetsu como um gesto simbólico, refletindo a derrota de Ichigo não apenas em termos físicos, mas também emocionais, já que a espada representava o poder que ele acreditava ser o seu verdadeiro potencial. Após esse confronto, Ichigo volta ao Palácio Real, onde Nimaiya Oetsu, o criador da Zanpakuto, decide ajudá-lo a compreender a verdadeira natureza de seu poder. É nesse momento que Ichigo é forçado a confrontar a verdade sobre sua própria existência e o que significa ser um híbrido de humano, Shinigami, Hollow e Quincy. Ichigo é enviado de volta ao mundo humano para se reconectar com suas origens. Ele revisita o seu passado, onde reencontra suas raízes Quincy por meio de uma visão de sua mãe, Masaki Kurosaki, e de seu pai, Isshin Kurosaki, que revela a história completa de como Masaki, uma Quincy pura, se sacrificou para salvá-lo. Esse momento permite que Ichigo entenda que sua Zangetsu, aquela figura misteriosa e sombria que ele sempre acreditou ser a representação de sua Zanpakuto, não era, de fato, sua verdadeira espada. Essa entidade, com a aparência de Yhwach em sua juventude, representava na verdade o poder Quincy dentro de Ichigo, que vinha suprimindo o seu verdadeiro poder Shinigami. Com essa nova compreensão, Ichigo retorna ao Palácio Real, onde com a ajuda de Oetsu, forja sua verdadeira Zangetsu. No processo, ele descobre que seu verdadeiro poder Shinigami sempre esteve encarnado em seu Hollow interior, aquela forma feroz e destrutiva que ele tanto lutou para controlar ao longo dos anos. Agora, ao aceitar plenamente as várias facetas de sua herança, Shinigami, Hollow e Quincy, Ichigo atinge a verdadeira harmonia dentro de si. Oetsu revela que Ichigo não possui uma única Zanpakuto, mas sim duas, refletindo sua dualidade única. Ele forja então duas espadas, uma grande representando o poder de seu Hollow e uma menor representando sua energia Quincy. Essas duas lâminas simbolizam a verdadeira essência de Ichigo, um ser híbrido com o poder de todas as raças espirituais. Com suas novas espadas, Ichigo alcança um nível de poder muito além de qualquer coisa que ele experimentou antes. Ele não apenas recupera a força que perdeu, mas agora entende e controla totalmente o seu verdadeiro potencial. Esse momento marca a reviravolta decisiva em sua luta contra Yhwach e a compreensão final de quem ele é, o equilíbrio entre Shinigami, Quincy e Hollow, tornando-se assim uma entidade singular com a força de todos esses poderes combinados. A verdadeira Zangetsu, agora revelada, representa mais do que uma arma física. Ela simboliza também a aceitação completa de Ichigo sobre sua identidade e de seu papel na batalha final para salvar tanto o mundo humano quanto a Soul Society. No dia seguinte à transformação do Palácio Real por Yhwach, Ichigo Kurosaki o confronta em sua sala do trono, acompanhado por Orihime Inoue. Yhwach, com uma atitude desdenhosa, pergunta por que demorou tanto tempo para Ichigo chegar, saudando-o como o Filho das Trevas. Ele observa que, embora Ichigo ainda não tenha desembainhado sua Zanpakuto, isso não significa que ele esteja indefeso. Yhwach explica que a própria Heiatsu de Ichigo serve como uma defesa poderosa e revela que essa é a verdadeira força que ele sempre teve dentro de si. Yhwach então provoca Ichigo, dizendo que ele deveria saber de onde virá o ataque por causa do All Might, sua habilidade de ver e alterar o futuro.
No entanto, Yhwach afirma que não usará seu poder nesse momento, pois deseja saborear o confronto com o seu filho. Ichigo, em resposta, rejeita Yhwach como pai, afirmando que tem um verdadeiro pai, referindo-se a Isshin Kurosaki. Yhwach, por sua vez, desdenha de Isshin, lembrando Ichigo que seu poder verdadeiro vem dele, e insinua que Masaki, a mãe de Ichigo, morreu para que Yhwach pudesse ser fortalecido. Isso enfurece Ichigo, que acusa Yhwach de ser o responsável pela morte de sua mãe. Em resposta, Yhwach o provoca ainda mais, minimizando o impacto da morte de Masaki. Enfurecido, Ichigo saca a maior de suas lâminas Zangetsu e ataca Yhwach com Getsuga Tenshou. No entanto, o ataque é bloqueado por uma massa de energia negra que Yhwach manipula e devolve em direção a Ichigo, que é protegido pelo escudo Santen Keshun de Orihime. Determinado, Ichigo saca sua segunda espada e corta através da energia negra, avançando rapidamente contra Yhwach. Porém, mais uma vez, Yhwach interrompe o golpe com a energia negra e, zombando de Ichigo, afirma que Masaki morreu ao dar à luz a Ichigo para nutrir Yhwach. Ele diz que essa foi a maior felicidade que ela poderia ter experimentado, o que deixa Ichigo ainda mais furioso. Nesse momento, Yhwach lança Ichigo contra uma parede com uma poderosa explosão de energia. Quando Ichigo tenta se levantar, Orihime corre em sua direção para ajudá-lo. Consumido pela raiva, Ichigo ataca cegamente Yhwach novamente, mas é constantemente repelido pela energia negra do inimigo. Yhwach o repreende por sua impaciência, questionando por que Ichigo trouxe Orihime consigo e acusando-o de estar sendo impulsionado pelo ódio. Ele então o adverte para não apressar a sua morte inevitável, lembrando que todo o esforço que Yhwach fez foi para criar Ichigo. Enquanto Ichigo tenta se aproximar, Yhwach continua empurrando para trás com sua energia, dizendo que o corpo e o poder de Ichigo não pertencem apenas a ele, mas também a Yhwach. Mais uma vez lançado longe pela força de Yhwach, Ichigo tenta se levantar pronto para atacar novamente. Orihime, desesperada, agarra Ichigo e o implora para se acalmar, mas ele apenas a olha determinado e continua sua investida. Enquanto ele se aproxima de Yhwach, o vilão o questiona sobre sua pressa em encontrar a morte e sugere que Ichigo teme que seu poder total seja roubado por ele. Yhwach também o avisa que, se morrer ali, o mundo humano e a Soul Society serão destruídos. Orihime, tentando salvar Ichigo, usa sua habilidade de cura, o Souten Kishun, para tratar os seus ferimentos. Yhwach, observando a ação de Orihime, afirma que ela está, na verdade, incitando o Ichigo a lutar e a morrer em nome dos mais fracos. Ele então intensifica o seu ataque, novamente utilizando a energia negra para pressionar Ichigo. Porém, nesse momento, algo completamente inesperado acontece. A maior das espadas de Ichigo começa a ficar branca. Percebendo a mudança, Ichigo instrui Orihime a bloquear o próximo ataque de Yhwach com seu Santen Keshun, preparando-se para a próxima fase da batalha. Essa transformação na espada de Ichigo marca o início de uma nova estratégia, indicando que ele está começando a liberar seu verdadeiro poder na tentativa de virar o jogo contra o inimigo formidável que é Yhwach. Enquanto Ichigo agradece a Orihime, ela percebe que ele havia diminuído a velocidade para que ela pudesse alcançá-lo, pois não era rápida o suficiente para acompanhá-lo. Ela explica que sabia que Ichigo tinha um plano e não estava lutando de forma impulsiva quando ele olhou para trás. Confirmando isso, Ichigo revela que seu objetivo era despertar alguém ao confrontar a Heiatsu Quincy de Yhwach. Orihime observa a espada maior da Zangetsu ficar completamente branca, enquanto uma explosão de Heiatsu envolve tanto ela quanto o Ichigo. Com a poeira assentando, Yhwach percebe que isso era o que Ichigo planejava e o vemos emergir em uma nova forma semelhante a um Hollow. Ao ver essa transformação, Orihime se assusta, lembrando-se da forma que Ichigo assumiu durante sua batalha contra o Kyoha. No entanto, Ichigo a tranquiliza, assegurando que dessa vez ele está no controle. Yhwach comenta sobre a aparência Hollow de Ichigo, questionando se isso é resultado da fusão de seus poderes. Ichigo então explica que seus poderes Hollow e Quincy normalmente estão em equilíbrio desde que sua Zanpakuto foi reforjada, mas que ele propositalmente usou a Heiatsu Quincy de Yhwach para despertar o poder de seu Hollow interior.
Como sabemos, o poder de um Hollow é como um veneno mortal para os Quincy's. Os Hollows são predadores naturais dos Quincy's. Então, ao meu ver, o plano do Ichigo era instigar o seu Hollow interior ao fazê-lo entrar em constante contato com a energia Quincy de Yhwach, como se o Ichigo estivesse cutucando o seu próprio Hollow com vara curta, usando a energia de sua presa para fazê-lo sair e se manifestar de forma mais intensa. Colocando-se à frente do Santen Keshun, Ichigo pede a Orihime que mantenha o seu escudo enquanto ele nivela toda a parte superior do palácio com sua Heiatsu. Yhwach, percebendo a seriedade da situação, forma sua espada, preparando-se para o confronto corpo a corpo. No entanto, Ichigo fecha a distância rapidamente e imobiliza o braço de Yhwach, que segura a espada e ataca. Embora Yhwach consiga bloquear o golpe com o braço livre, ele declara que a força de Ichigo é insignificante e o lança no ar com um único golpe. Mas Ichigo rapidamente responde, cortando Yhwach profundamente com o Getsuga Tensho combinado com o Gran Rei Zero, um ataque do seu Hollow interior. Enquanto a poderosa onda de energia corta Yhwach, ele elogia o ataque, afirmando que é um poder digno de um híbrido como Ichigo. Mesmo ferido, Yhwach começa a empurrar o ataque de volta, zombando de Ichigo por ainda ser fraco. Ichigo desvia de sua própria técnica repelida e ataca novamente, aproveitando que Yhwach o estava subestimando. Yhwach, porém, narra os pensamentos de Ichigo e o parabeniza por seu raciocínio lógico, mas declara que ele perdeu sua oportunidade. Ativando novamente o All Might, Yhwach afirma que não pode mais baixar a guarda diante do grande poder de Ichigo. Os dois começam a lutar incessantemente, com Ichigo desembainhando a espada menor da Zangetsu e lançando um novo ataque. Ao ver isso, Yhwach forma uma espada de Heishi menor com sua mão esquerda para contra-atacar, jogando Ichigo para trás. Zombando de Ichigo, Yhwach pergunta se ele achava que era o único que poderia manejar duas espadas e avisa para tomar cuidado com armadilhas. No momento em que Ichigo pousa no chão, uma lâmina de sombra perfura o seu pé, deixando-o surpreso. Quando ele tenta saltar para uma coluna próxima, outras lâminas de sombra perfuram seu outro pé, fazendo-o cair pesadamente. Confuso, Ichigo tenta entender se Yhwach espalhou armadilhas por todo o campo de batalha. Quando ele tenta se mover novamente, Yhwach finca sua espada no chão onde Ichigo estava deitado, lembrando-o de que o All Might permite que ele veja o futuro. Ichigo, confuso, pergunta se isso significa que Yhwach é capaz de colocar armadilhas onde ele sabe que Ichigo irá pisar. Yhwach, sorrindo, ataca Ichigo novamente enquanto este desvia. Ichigo raciocina que Yhwach não pode ver tudo, pois se pudesse, teria sido capaz de contra-atacar todos os seus movimentos em vez de apenas bloqueá-los. Determinado, Ichigo percebe que precisa encontrar a limitação do All Might. No entanto, enquanto ele se posiciona sobre uma coluna, Yhwach afirma que Ichigo está tentando mudar o futuro, evoluindo suas habilidades durante a batalha, e diz que ele deveria permanecer onde está enquanto mais lâminas de sombra perfuram o seu ombro e braço. Gemendo de dor, Ichigo cai no chão confuso sobre o que está acontecendo, enquanto Yhwach observa que ele não compreende completamente a situação. Yhwach então explica que o futuro é composto por inúmeras possibilidades, como grãos de areia ao vento e não por um caminho linear. Ele afirma que gosta de falar sobre coisas esperançosas como mudar o futuro, mas revela que mudar o futuro significa apenas alternar entre diferentes possibilidades, todas as quais ele pode ver. É como se Yhwach pudesse alterar os eventos daquela linha temporal. Ele enxerga os eventos de outras linhas do tempo, escolhe a que mais lhe favorece e implanta esses eventos na linha temporal principal. Yhwach então provoca Ichigo, dizendo que não quer que ele abandone a esperança, pois seria doloroso matar seu próprio filho em desespero. Porém, Ichigo declara que sempre superou o desespero em todas as ocasiões que o enfrentou e em uma explosão de energia ativa sua Bankai Tensa Zangetsu. Porém, imediatamente após Ichigo ativar a sua Bankai, de repente ele percebe que a ponta da Tensa Zangetsu foi quebrada e vê Yhwach segurando o fragmento em sua mão. Chocado, Ichigo se pergunta como isso aconteceu sem que Yhwach se movesse de onde estava. Yhwach, por sua vez, afirma que estava apenas demonstrando respeito pelo poder formidável da Tensa Zangetsu antes de revelar que quebrou a espada usando o futuro.
Percebendo que Ichigo não entende o que ele está dizendo, Yhwach explica que ele não terá tempo de descobrir e levanta o chifre arrancado de Ichigo antes de jogá-lo de volta nele. Ichigo rebate o chifre com o que restou de sua espada, mas Yhwach aparece por trás e o lança ao chão com um golpe devastador. Enquanto Ichigo tenta voltar ao ar, Yhwach o fere gravemente com um corte profundo no torso. Ichigo é arremessado contra uma coluna próxima e Yhwach prepara outro ataque, mas sua lâmina é bloqueada pelo Santenkeshun de Orihime. No entanto, quando Ichigo tenta falar com Orihime, ele subitamente é cortado no peito, deixando-a perplexa sobre como isso foi possível, apesar de ter bloqueado o ataque de Yhwach. Caminhando na direção de Ichigo, Yhwach pergunta se ele já havia questionado como apenas ver o futuro permitiria que ele colocasse armadilhas em todos os lugares onde Ichigo pisasse. Yhwach então revela que o The All Might não só lhe concede a capacidade de ver o futuro, mas também de alterá-lo, e diz a Ichigo para não sucumbir ao desespero. Yhwach continua explicando que o All Might não é diferente dos poderes de Ichigo e Orihime, pois ele também pode influenciar apenas o que vê, com a diferença de que ele pode ver todo o destino. Ele afirma que Ichigo só conseguiu superar o seu desespero e mudar o seu destino até agora porque Yhwach não estava presente. Yhwach proclama que cortará qualquer futuro que Ichigo tentar criar para si mesmo e diz que ele pode começar a se desesperar agora, levando Ichigo a gritar de raiva. Logo depois, Ichigo tosse sangue ao ser novamente atacado por Yhwach, que o agarra pela cabeça, expressando decepção com a falta de resistência de Ichigo. Desesperado, Ichigo percebe que nem sua espada nem os poderes de Orihime seriam capazes de afetar Yhwach. Sem esperança de vencer, ele é largado no chão por Yhwach, que declara que tudo que Ichigo conseguiu foi entretê-lo por um tempo. Yhwach então se prepara para retomar o poder que havia dado a Ichigo. Veias negras envolvem Ichigo e a área ao seu redor, enquanto ele percebe que seus poderes Quincy e Hollow estão desaparecendo. Sua forma híbrida se dissipa e Ichigo desmaia, caindo no chão enquanto Yhwach ri maniacamente, com trevas se expandindo atrás dele. Yhwach então inicia um terceiro Aushvalen, o que faz Jugran Hashvalf cair de joelhos e matar Gerald Valkyrie, drenando seus poderes. Abrindo um portal, Yhwach se despede de Ichigo, prometendo trazer a ruína a toda a existência agora que não precisa mais dele ou dos Sternritter. Quando Rukia e Renji aparecem, Yhwach expressa irritação por tantos fracos terem sido enviados contra ele, observando que eles provavelmente estão exaustos demais para continuar. Ele decide deixar o portal aberto, dizendo que eles podem segui-lo se quiserem, e ele os recompensará ao massacrá-los no momento de maior felicidade, prometendo que sentirão a sombra iminente da morte por toda a eternidade, e o Yhwach então entra no portal. Após a batalha, Orihime é capaz de usar o seu poder de rejeição para restaurar a Tensa Zangetsu de Ichigo, mas somente com a ajuda de Tsukishima e seu livro do fim. Tsukishima explica que ela pode rejeitar o seu estado quebrado mesmo com o futuro reescrito por Yhwach se ele inserir um passado em que a espada não estava quebrada. O plano havia sido um sucesso. Enquanto isso, de volta a Sereitei, Yhwach surge de seu portal e é recebido por Sosuke Aizen, que, surpreso ao encontrá-lo na Soul Society novamente, o cumprimenta sarcasticamente, dizendo que aquela é a sua Soul Society, Watashi no Suru Society. Uma enorme explosão de Reiatsu emanada por Yhwach atravessa diversos prédios. Aizen, cujas restrições foram destruídas pela explosão, admite que pensou que Yhwach terminaria sua batalha no Palácio Real sem descer a Soul Society. Ele observa que Yhwach provavelmente teve problemas com Ichigo, mas Yhwach logo o corrige, lembrando que foi ele quem Ichigo derrotou no passado. Agradecendo a Yhwach por destruir a sua cadeira, Aizen declara que agora pode enfrentá-lo e reafirma seu desejo de esmagar todos aqueles que tentam controlá-lo. De repente, Ichigo e Renji surgem por trás de Yhwach e tentam atacá-lo, mas são repelidos com facilidade. Yhwach
calmamente revela que já havia previsto essa tentativa. Quando a tensa Zangetsu de Ichigo começa a rachar, Yhwach admite que tentou destruí-la por completo, comentando que Ichigo tem uma sorte amaldiçoada. Ele então dispara um ataque de Heiatsu em Ichigo, questionando se ele sequer teve tempo para que Orihime curasse suas feridas, e afirma que, independentemente do momento em que ele chegasse, Ichigo não poderia mudar absolutamente nada. Renji então ativa sua Bankai Soozabimaru e avança contra Yhwach, mas tem o seu braço esquerdo cortado. Yhwach declara que já destruiu todas as Bankais no futuro e se prepara para esmagar Renji, mas Aizen intervém com sua Kyoka Suigetsu, levando Yhwach a zombar dele por se unir a Ichigo e Renji. Aizen responde lançando o seu Hadou 99, convocando um dragão de energia massiva. No entanto, Yhwach alega que a Kyoka Suigetsu já foi quebrada e afasta Aizen com um único golpe. Ichigo surge novamente, atacando Yhwach por trás, mas ele para a tensa Zangetsu com a mão, elogiando Ichigo por se aliar a Aizen. Em seguida, Yhwach destrói a tensa Zangetsu e abre um buraco no torso de Ichigo, declarando que tudo estava acabado. Enquanto Yhwach se prepara para destruir Ichigo e a Soul Society com sua Heiatsu, ele percebe que sua mão está cravada, na verdade, no corpo de Aizen, que o enganou ao fazê-lo ver Ichigo através da sua Kyoka Suigetsu. Nesse momento, o verdadeiro Ichigo ataca Yhwach por trás e o divide com Getsuga Tenshou. Ao se dissolver em uma poça de Heiatsu, Yhwach escuta Aizen elogiar Ichigo por ter se ajustado rapidamente à ilusão da Kyoka Suigetsu. Ichigo revela que sentiu uma sensação de inquietação semelhante à de quando Aizen manipulou seus aliados no caminho para Seireitei. Aizen explica que liberou a Kyoka Suigetsu antes da chegada de Ichigo, confirmando que sua habilidade poderia afetar até mesmo Yhwach, apesar do poder do All Might, mas Ichigo foi o único que permaneceu imune à sua influência. De repente, Yhwach revive e, coberto de uma Heiatsu negra, afirma que a habilidade de alterar o futuro lhe permite até mesmo sobrepor a sua própria morte. Enquanto Ichigo tenta atacá-lo novamente, Yhwach o envolve com sua Heiatsu negra, proclamando que tanto o mundo humano quanto a Soul Society se unirão sob o seu poder. No entanto, ele é interrompido quando Uryu Ishida dispara uma flecha de Steel Silver em seu peito, seguindo a explicação de seu pai. O Steel Silver pode parar brevemente os poderes de Yhwach ao entrar em contato com seu sangue. E agora, com os poderes de Yhwach temporariamente selados, Ichigo, sob o comando de Ishida, pega a tensa Zangetsu e avança contra Yhwach. Yhwach tenta quebrar a lâmina novamente, mas a parte branca da Bankai de Ichigo se desfaz, revelando a sua Shikai original na parte interior. Percebendo que o sonho enviado por Jugram Hashvalf era uma visão desse futuro, Yhwach é finalmente cortado ao meio por Ichigo. Enquanto seu corpo começa a se desfazer, Yhwach segura a espada de Ichigo e lamenta que o caminho para um mundo sem medo está se fechando. Ele explica que planejava fundir a Soul Society, o mundo humano e Hueco-Mundo em um único plano de existência onde não existiria mais medo da morte. Antes de finalmente sucumbir, Yhwach afirma que os esforços de Ichigo condenarão todos a viver com medo da morte por toda a eternidade e como a existência continuará como sempre em um ciclo de vida e morte. E assim terminamos a batalha entre Ichigo Kurosaki e o Rei Quincy Yhwach. Galera, essa é uma batalha que pode ter ficado um pouco confusa em alguns momentos, por exemplo, como Yhwach pôde roubar até mesmo os poderes Hollow do Ichigo, né? E como ele foi capaz de reter o poder Hollow do Ichigo, sendo que esse é um veneno mortal para qualquer Quincy. E depois, como o Ichigo conseguiu recuperar os seus poderes depois que eles foram roubados pelo Yhwach. E principalmente nessa última parte, como exatamente o Ichigo conseguiu burlar o poder do All Might. Eu digo pra vocês que talvez a resposta para isso esteja no poder da verdadeira Bankai do Ichigo e sua provável habilidade de dobrar o destino. Mas, se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando melhor sobre isso, é só vocês comentarem bastante aí embaixo, beleza? Inclusive, né, sobre a participação do Aizen. Se você ficou até o final, gostou desse vídeo e ainda não foi inscrito, lembra mais uma vez de deixar aquele like, conferir a sua inscrição para não perder os próximos vídeos, os próximos resumos de batalha que eu já tô preparando para vocês, galera. Vocês não perdem por esperar. E agora, lembra de conferir a playlist de Bleach